O Botafogo travou o PSG desse jeito, meus amigos. Marcação, pressão no campo de ataque do PSG começa muito forte e força o erro do Botafogo. Troca de passes envolventes do PSG inverte para o lado oposto com o Kvaratskhelia livre. Faz boa jogada, finaliza para boa defesa do John. O PSG fez muito isso ao longo do primeiro tempo, povoando o meio-campo, rodando a bola e invertendo para o lado oposto. Tática que o Guardiola gosta muito para pegar o ponta do lado oposto livre. O Kvaratskhelia fez isso inúmeras vezes. Vitinho aparece fazendo marcação individual no Kvaratskhelia. Essa foi uma constante no jogo que aconteceu várias vezes. Vitinho alternando entre marcação por zona e marcação individual para travar o georgiano, que começou muito bem o jogo, meus amigos. Bola roda até o Kvaratskhelia, mas dessa vez o Arthur chega. O Arthur era o jogador que estava fechando a linha de 4 no meio campo na ponta direita, o que ele não conseguiu fazer com eficiência no momento sem bola. Bola para o Kvaratskhelia e agora o Vitinho chega bem perto. O Doué recebe, só que veja como o Vitinho também chega com uma marcação individual. Mesmo o Doué atuando na ponta direita, agora ele veio para a ponta esquerda. Isso não aconteceu muitas vezes realmente. O Hakimi inverte a bola para o Kvaratskhelia, que dessa vez está livre porque o Vitinho está marcando por zona distante. O Arthur não aparece e só depois o Alan chega. Reparem nesse momento muito curioso do Arthur, não só um especialista em leitura labial, mas me parece claro que o Arthur fala algo como não tem como. Imagino pela essa questão tática que alguém estivesse reclamando que o Arthur esteja retrucando, dizendo que não tem como ele fazer a recomposição do lado direito para ajudar o Vitinho. Pode parecer muito cômodo criticar o Arthur, meus amigos, mas esse movimento é muito difícil para o ponta, especialmente como há essa inversão do lado direito para o lado esquerdo, porque o Arthur está num posicionamento com essa inversão rápida que o PSG fez algumas vezes, é muito difícil para o ponta sim. Vitinho erra o passe, pressionado. Reparem como do outro lado o Alex Telles também faz marcação individual no Doué, não foi só o Vitinho, meus amigos. Reparem que agora o Vitinho está bem na marcação contra o Kvaratskhelia. Reparem como o Botafogo agora marca na saída de bola individualmente, dificultando a saída de bola com o PSG com vários jogadores. É verdade que isso não foi uma constante no jogo. Gregore agora ajuda a desarmar na ponta direita. Isso aconteceu dessa vez, mas foram raríssimas as vezes que o Gregore fez esse movimento para ajudar na ponta direita. Não é muito a dele. No momento sem bola, o Gregore fica como primeiro volante atrás da linha de 4, mas nessa vez ele foi muito bem. Ainda saiu com um bom passe. De maneira geral, o Botafogo marcou muito bem. Muitas vezes individualmente, como vocês observaram, com o Alex Telles marcando o Doué e o Vitinho marcando o Kvaratskhelia no duelo mais relevante e mais difícil do jogo. Kvaratskhelia começou muito bem e depois caiu de produção. Houve de fato uma oscilação do Botafogo do seu lado direito, porque o Vitinho não convocava muitas vezes com a ajuda do Arthur. E de fato por ali o PSG se insinuou nos primeiros minutos. Como eu disse, é um movimento difícil e o Arthur não fechava a amplitude, deixando alguns espaços. Em vários momentos o Alan do centro teve que se jogar para o lado direito para ajudar o Vitinho e o Gregore uma vez conseguiu fazer isso. Quando se enfrenta pontas muito agressivos como esses do PSG, a marcação individual pode ser uma boa alternativa, pelo menos em alguns momentos. Suponhamos que Alex Telles e Vitinho estivessem estáticos numa linha de 4, marcando só por zona, esperando os pontas. O Botafogo dependeria muito do trabalho defensivo de Savarino e do Arthur, e o Arthur teve muita dificuldade. Então, se em alguns momentos você cola os seus laterais no ponta do adversário, não há tanto espaço, e foi exatamente essa a intenção do Renato Paiva, que foi absolutamente brilhante na estratégia do Botafogo, impecável. Arthur perde a bola e logo depois desarma. O que ocorreu pouco no jogo, passa a bola para o Marlon, que acelera o passe para o Savarino, que mete a bola em profundidade para o Igor Jesus fazer 1-0, para o Botafogo contando com um desvio da zaga. Letal Igor Jesus, num contra-ataque que ocorreu pouco ao longo do primeiro tempo. Essa era a jogada que o Botafogo estava esperando.
Botafogo marcou bem, mas não teve muito desarme. E quando desarmou, acionou o contra-ataque, o Igor Jesus foi absolutamente brilhante, meus amigos. Foi o gol. Mais uma vez, pouca intensidade da marcação pressão no campo de ataque do PSG. E o Botafogo chega ao ataque, meus amigos, com o passe de Arthur pro Alex Telles, que finaliza sem perigo. Vão chegando. Pouco antes o Botafogo já chegava ao ataque com tranquilidade, mas sem agredir. Cheguei a pensar que essa pouca intensidade do PSG era devido ao sol, mas o fato é que o sol diminuiu no segundo tempo. Isso não significa que o cansaço se deva só num sol escaldante, mas quando há sol aparente há um indício de que o calor é mais forte. Pelo menos esse é o meu conhecimento e é o óbvio, né, meus amigos? Reparem como o Botafogo troca passes com tranquilidade, ainda cria uma situação. PSG estava mortinho fisicamente. Depois desses momentos no início do segundo tempo, o Botafogo recuou e foi seguro defensivamente, contou com a posse de bola do PSG, mas sem criatividade, mobilidade e velocidade, criando muito pouco. Sem falar que fisicamente o PSG teve uma queda absurda no segundo tempo. Com a entrada do Barcola, o Kvaratskhelia foi jogar de centroavante, o que deu pouquíssimo poder pelo lado esquerdo do PSG, que foi a grande arma no primeiro tempo, especialmente no começo do jogo. Será que o Kvaratskhelia cansou também? A vitória do Botafogo foi gigante, uma das mais importantes e inesperadas vitórias do futebol brasileiro na história. O PSG poupou alguns titulares, é verdade, mas isso não diminui nada os méritos do Botafogo, e fez um jogo defensivo, mas em boa parte do segundo tempo foi melhor do que o PSG. Atualmente nenhum brasileiro tem condições de fazer um jogo de igual para igual contra o PSG, nem o Flamengo, que é o melhor e mais ofensivo time do Brasil. Destaques individuais pro Vitinho, num duelo dificílimo contra o Kvaratskhelia. Ele atuou muito bem e ainda contou muitas vezes com a ausência do Arthur no momento defensivo. Outro que jogou bem foi o Alex Telles. Apesar de não ter tido muitos desarmes, ele também fez uma marcação individual contra o Doué e se mostrou muito seguro defensivamente. Aliás, essa já é uma característica do Alex Telles. Alan fez um bom jogo, em alguns momentos se projetando para ajudar o Vitinho na direita. Gregor seguro defensivamente, quando teve que ir à direita para ajudar o Vitinho também foi bem. Dupla de zaga do Botafogo, Barbosa e Jair muito segura. Curiosamente, ela nem foi tão exigida assim, porque os ataques do PSG no primeiro tempo se direcionaram excessivamente pelo lado esquerdo, com o Kvaratskhelia muito bem no início, mas depois caindo de produção. O Doué foi algumas vezes acionado, mas é um jogador que poderia ter tido mais espaço, digamos assim, porque o jogo do PSG ficou muito concentrado com o Kvaratskhelia na esquerda. E ele, Igor Jesus, que não teve muitas chances, mas na chance mais clara foi absolutamente letal. E olha que o Igor Jesus nem vive uma grande fase, a temporada dele nem é das melhores, mas no momento mais importante do Botafogo na temporada ele apareceu, foi letal, espetacular. E eu quero saber de você, o que você achou dessa vitória maravilhosa do Botafogo? Escreve aqui nos comentários e já tem vídeo daqui a pouquinho.